Olá, tudo jóia? Bem, vamos seguir agora com o método de Ziegler-Nichols, o método 2, né, que fala um pouquinho sobre o método da oscilação, o método da sensibilidade. Vamos entender o que que é isso que está por trás, então vamos fazer uma revisãozinha um pouquinho aqui da estabilidade dos sistemas, e aí a gente vai trabalhar com esse método muito interessante para ajuste dos ganhos dos controladores P&D. Bora lá então um pouquinho, vamos ver um pouquinho o PowerPoint aqui? Perfeito? Pessoal, vamos imaginar simplesmente aqui que nós temos uma planta representada pela nossa função de transferência G de S, joia? Controlada por um controlador simples, um controlador tipo proporcional, que vai então simplesmente atualizar com um ganho, né, ao meu processo. Sendo então esse processo então sendo realimentado por um feedback negativo com o nosso elemento, né, de sensor aqui, com uma função de transferência igual a 1. Então, aquele H de S que apareceria aqui é igual a 1, né, fazendo com que essa resposta C de S seja incorporada diretamente no sinal de referência, trazendo então o nosso erro ao nosso processo. Perfeito? Então, este método, pessoal, o método nosso, trabalhando o método de Ziegler-Nielsen, importante, Ziegler-Nichols, desculpa, ele é muito importante, um ponto essencial aqui. Ele é um método que ele é utilizado somente para funções de transferência, né, aonde nós temos a presença de um tempo morto. Então, ela é utilizada para sistemas de primeira ordem com tempo morto. Se nós trabalharmos com um sistema somente de primeira ordem, numa realimentação desta maneira, nós vamos perceber que não vai acontecer uma instabilidade do nosso processo, diferente deste caso, onde a gente tem um sistema com a presença de um tempo morto. Perfeito? Bom, voltar um pouquinho aqui para o nosso PowerPoint. Então, eu tenho um certo ganho e eu vou aumentando esse ganho, nós vamos ter a tendência de ter essa ideia, né? Um sinal que ele simplesmente vai ter aquela característica, né? Então, aqui com ganho, exemplo, 10% do ganho limite, já vamos ver como que a gente trabalha com esse ganho limite. Então, um ganho pequeno, nós vamos ter aí simplesmente uma estabilização, né? Ainda longe do nosso set point, então tem um offset aqui, o ganho vai aumentando e aí você começa a ver a presença de oscilações no nosso sistema. Até que nós atingimos um patamar, né, de ganhos, então o nosso KP aqui vai aumentar até um certo valor, no qual nós vamos ter um sistema oscilante contínuo, porém ainda sem ter uma divergência. Se eu passo do meu ganho limite, então o nosso processo começa a ter um processo oscilatório divergente, perfeito? Então, essa é o fundamento do nosso sistema, né? Controlado por um controlador proporcional, trabalhando então com um sistema baseado então num primeira ordem com tempo morto, perfeito? Então vamos ver como que a gente vai trabalhar com isso. Então o primeiro passo que a gente fez é bem parecido com tudo que a gente já determinou aqui nos nossos sistemas, né, até hoje, que é instalar o sistema de controle, e aqui eu analisei um sistema de primeira ordem com tempo morto com as presenças do KP, tal e delay relativos à nossa análise anterior que nós fizemos, né? Uma análise de um caso real aqui que eu passei para vocês, né? Um caso de um sistema de aquecimento de um processo de fabricação de cerveja, de mostura, no qual nós obtivemos através das nossas regressões, aquele processo de regressão que eu fiz com vocês, o nosso ganho, nossa constante de tempo e o nosso delay. Então eu simplesmente copiei esses valores aqui e novamente então analisamos, fizemos os nossos sistemas de primeira ordem e fizemos a nossa aproximação de PAD para o sistema usando, né, uma aproximação de segunda ordem com um numerador de ordem 0, perfeito? Com isso, pessoal, nós temos esse tipo de resposta, né, nesse sistema, nós percebemos, né, onde nós temos uma mudança, né, de temperatura acontecendo com o meu tempo, perfeito? Então, o passo que nós temos a fazer inicialmente é analisar o nosso processo. Então, nos nossos métodos de análise de processos, também já passados aqui no nosso curso,
Nós podemos analisar os polos desse sistema, tá joia? Percebemos aqui que nós temos 3 polos nesse sistema, 2 polos onde nós temos um par conjugado, né? E um polo real, tá joia? E eu posso analisar também que nós trabalhamos com os nossos critérios, né? Nossas margens de estabilidades e posição da minha raiz. Porém, um dos pontos mais legais que a gente tem, que é uma grande vantagem que a gente tem de rodar esses casos aqui usando o nosso Python, é obter de uma maneira muito simples e muito rápida as margens de estabilidade do nosso processo. E com isso, conseguimos determinar, exemplo, nesse caso, que o ganho limite, ou nossa margem de erro, né, o nosso ganho crítico aqui, é de 0,82938. Perfeito? Então vamos fazer aqui algumas análises, pessoal. Eu vou fazer aqui, ó, vamos imaginar novamente que eu tenho esse caso. Eu coloco aqui um ganho, exemplo de 0,1. Ok? Então vou trabalhar com esse ganho de 0,1. Vamos ver o que vai dar de resposta no nosso processo. Joia? Então, vamos colocar aqui 10%, tá? Ó, esse casinho aqui eu vou simplesmente, nesse caso, eu simplesmente fiz uma funçãozinha para que a gente possa alterar aqui facilmente o nosso ganho. Eu estou trabalhando aqui com 10% do nosso ganho limite. Esse vai ser a nossa resposta, tá joia? Então, percebemos que o nosso sistema vai passar, né, de um distúrbio de 0, no caso da temperatura, até quase 0,7 graus na temperatura, usando um limite de 10% do ganho do meu controlador proporcional, tá joia? Vamos aumentar esse ganho aqui facilmente, vamos passar para 20%, joia? Então, rodando novamente, já percebemos um aumento, né, do output, né, dado uma função degrau unitária. Então, lembrando que a gente está fazendo uma função degrau unitária nesse nosso ganho, tá joia? Depois, né, nesse sistema com feedback negativo. Nós percebemos um aumento um pouco mais de 0,8 e já a presença de pequenas instabilidades, tá joia? Vamos aumentar mais um pouquinho esse casinho, vamos colocar 30% do nosso ganho limite, joia? Já percebemos maior instabilidade e assim por diante. Ó. Vou aumentando aqui para vocês. Ó. Vou aumentar 50%. Já ó, começamos a ver um sinal muito parecido, né, com o nosso processinho, né, de sisteminha de segunda ordem. Né? Perfeito? Então, está aí acontecendo. 80% do nosso limite. Aí já temos mais oscilação. Você vê que o sistema, inclusive, em 3.000 segundos aqui não chegou a estabilizar, a gente tem bastante oscilação. E eu vou colocar aqui 100% do nosso limite. Quer dizer, eu estou usando um ganho proporcional, então vamos lembrar, esse ganho proporcional, esse KP, ok? Ele, no nosso caso, aqui, está sendo igual a 0,8293. Tá joia? Nós percebemos aqui uma oscilação constante, né? Um batimento no qual nós podemos definir, inclusive, o nosso período de oscilação, chamado realmente período de oscilação crítica desse nosso processo. Tá joia? Aqui embaixo, eu simplesmente, vocês viram que eu usei o mesmo for, você fala, pô, por que o Mix usou um for lá, você está colocando um único valor? Eu simplesmente copiei o código para ficar mais simples, e aí eu pus o for com um único valor, mas aqui eu mandei ele calcular com 100, 90, 50 e 10%, e aí nós podemos ver a comparação desses casos, tá joia? E a mesma coisa, então, com o nosso sistema acima, né, com 110% do limite, nós vemos, então, exemplo, uma divergência, né? O processo não é mais estável, o processo passa a não ser mais controlável, perfeito? Então, o nosso método de Ziegler-Nichols, método 2, é baseado, então, neste nosso ganho crítico do nosso processo, tá joia? E também no período crítico de oscilação. Então, nós vamos agora trabalhar na nossa próxima aula, vamos ver como, utilizando e como nós vamos obter a partir, né, daquele nosso comando que a gente tem, que é o control.stability margins, está aqui a margem de estabilidade, nós vamos obter
tanto o ganho crítico quanto a frequência de oscilação, né, crítica no nosso processo, e a partir desses valores nós vamos obter os nossos, né, e também, claro, desses valores e da nossa constante, né, no KP, o nosso ganho do nosso processo, nosso tal constante de tempo do nosso processo e o tempo morto, nós vamos conseguir obter os melhores parâmetros para o nosso controlador PID. Então, na próxima aula, já partimos desse ponto e começamos a nossa análise dos nossos ganhos. Vamos que vamos.